Muito bem, gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Uma temporada incrível falando sobre o livro de Êxodo, um livro que mostra Deus em constante ação. E a gente está aqui de boca aberta, vendo Deus agindo, atuando e manifestando o seu poder. Um Deus que não só está preso ao passado, mas continua atuando hoje, agindo hoje. E a gente fica muito feliz de poder bater papo em torno disso, conversar sobre a Bíblia, ter esse privilégio de estarmos aqui juntos. Esperamos que essa mesma experiência, esse mesmo momento aqui também se repita com você, sozinho aí, quem sabe, na academia, correndo, em algum lugar, ou na sua classe de jovens. Esperamos contribuir com algum tipo de insight, alguma motivação a mais aí para você continuar firme, tendo a sua experiência semanal, diária de estudo da Bíblia. Hoje eu estou com uma galera muito especial, de uma igreja incrível aqui em São Paulo, da Associação Paulistana, uma igreja jovem, uma igreja animada, tem contribuído muito para a gente continuar avançando em várias áreas também. É a galera do Ministério Jovem da Igreja da Nova Semente, uma igreja especial aqui em São Paulo. E hoje eu tenho o prazer de receber, eu vou começar por ela, gente. Olha, você tem noção, essa menina aqui, o currículo é grande, hein? Para começar, ela é casada com um cara top. Casada com Edson, natural da Bahia, baiana, mas está aqui em São Paulo já há muito tempo. Ela é formada em administração de empresas, criadora de conteúdo. Ela é da equipe, como já mencionei, da equipe do Ministério Jovem da Nova Semente. Ela canta no coral, gosta de banda, lidera o Ministério Jovem, é uma das professoras da Escola Sabatina Jovem, lá da Igreja da Nova Semente. E também ela tem como meta de vida promover o reino. Bem-vinda, Kelly, ao nosso podcast No Contexto. Glória a Deus, obrigada, pastor. É um prazer imenso estar aqui. Ai, Um sonho, hein? Realizado. Eu quero apresentar ela, essa menina maravilhosa, de olhos claros. Gente, pensa numa mulher. Inclusive, ela tá lá na minha igreja junto comigo. É a Edireli, aliás. Tá certo, né? A gente chama ela de Edi. E assim, ela frequenta a mesma igreja que eu, como eu disse. Ela também é professora de lição, hein, pastor? E olha só, ela é enfermeira, pesquisadora. Logo mais, ela vai começar ali o mestrado, tá animada, ansiosa. Diz que é turista também, né? Verdade. Que viaja E o olha, mundo aí. ela trabalha em centro cirúrgico. Ama cozinhar, nunca convidou a gente para um almoço. Opa, eu já falei. O Instagram dela tá aí, hein? Ama viajar, vocês vão ver as fotos aí bombando lá no Instagram. E assim, ela também é membro do Núcleo de Missões. Apaixonada por missões, né? Bem-vinda, Maravilhosa. Edireli. Obrigada. E com muita alegria eu vou apresentar a outra metade dessa laranja, Cara, que é o um abraço pra Edson. galera da casa de vocês, né? verdade. Aliás, papai e mamãe que assistem sempre aí, tá? Um Pessoal cheiro, da um Nova beijo, viu? Essência, estamos mandando um beijo. Beijão pra vocês Beijo. e pra Nova Semente também. Já interrompendo aqui, beijo também pra galera aí, que eu sei que assiste esse podcast. Pessoal de Ilhabela, Olha beijo pra aí. vocês. Muito bom, muito Vai bom. não, Edireli, vai lá, manda bala. Olha, essa outra é aqui a metade da laranja da Kelly, aí. que é o Edson. Esse moço que é marqueteiro, Olha trabalha aí. junto com a esposa, isso é um desafio. Mas ele é vitorioso, ó. Não é um desafio, não, tá? Todo mundo acha. Os caras estão até na paleta aí, os dois, ó. Estão na paleta. Ah. Além da paleta, eles compartilham esse dom que é cantar. Eles cantam no coral, na banda lá da Nova Semente. Também é professor da Escola Sabatina. E ele tem um super dom que é tocar violão. E além disso, ele é super acolhedor. É uma das pessoas que chega a abraços visitantes lá da Nova Semente. Inclusive, eu fui uma delas. Então, me sinto de coração quentinho aqui com essa dupla. Olha aí, Que Edson. linda. Valeu, obrigado, gente. Nossa, que felicidade, hein, pastor? Meu Deus do céu. Tá num lugar desse aqui, não, a gente assiste durante a semana toda e a gente tá aqui. É muito legal ouvir você falar, muito bem! Sensacional, muito bom demais, gente. Então, obrigado pela oportunidade e à minha frente tá o Bravo, que é o pastor Fabrício, pai do Fabricinho, casado com a Aline, é o nosso pastor aí, líder de jovens da APL. Ah, muito Um dos bom, melhores muito líderes que tem aí legal. disponível Ah, pra depois do gente. Didio aqui, qualquer um já... Abraço, Didio. Galera top essa, viu? Jovens incríveis aqui da Paulistana também. Bom estar com você aqui. Obrigado, viu, Edson, pela companhia, pela decisão de vir aqui também, pela disposição. A gente fala sempre aqui, viu, Edireli, que o podcast ele é feito por jovens, né? Acho que é por isso que fura a bolha, não é um bate-papo aqui com um monte de pastor, assim, tal, que tem seu Sim. lugar, né? Isso não, tá, gente? Mas a ideia de ver os jovens estudando a Bíblia, tirando suas próprias conclusões, vendo vocês aprofundando o estudo na Bíblia, isso é extraordinário. Eu fui na classe da Escola Sabatina da Nova Semente algum tempo atrás aí, e foi muito legal, um momento de
profundo estudo, de reflexão, de acolhimento, foi muito bom. Fiquei na classe lá da Edirelli, foi muito bom. Foi muito legal. Um privilégio, e a gente fica meio nervoso quando aparece um pastor na nossa própria classe, mas estamos aqui compartilhando dessa amizade também aí com o pastor Muito e desse bom. momento entre nossos amigos. Muito bom. Bom, a gente tem aí nosso material sempre disponível, lembrando, tá? No início da semana, depois do início, metade do sábado, depois do almoço ali, a gente já tá com esse material disponível para você já aproveitar ao longo da semana, tirar algum insight. Vai lá no canal do YouTube Paulista Leste, você acompanha a minutagem, dia a dia, para você ter o melhor desse conteúdo, compartilhar também com seus amigos, beleza? Não esquece também de perseguir a gente nas redes sociais, Jovens Adventistas APL, acompanha os bastidores da semana, os cortes da semana, todos os principais projetos também do nosso campo, e o mais importante, a gente continuar firmes aí na missão, para ver Jesus voltando de preferência ainda em nossa geração, beleza? Amém. Amém. Eu vou pedir agora o Edson para que faça uma oração, pedindo a bênção de Deus para o nosso bate-papo de hoje. Bora, vamos orar. Bondoso Deus que habita nos altos céus, obrigado por essa oportunidade de abrir a Tua palavra, estar aqui entre amigos. É um momento muito importante onde a gente aprende mais sobre Ti. Queremos pedir para que o Senhor dirija esse estudo e que o Seu Santo Espírito possa falar ao nosso coração e ao coração daqueles que vão assistir. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado pela oração, tá? Tema da semana tá demais, gente. Tá muito bom, tema muito lindo na Bíblia, centrais na Bíblia, da lei de Deus. Já passamos pela lei de Deus também. E tá sendo assim, uma experiência incrível ver Deus dando sentido, significado, a gente trazendo para a atualidade, aplicando na nossa vida. E hoje não vai ser diferente, né? O tema de hoje tá aqui na tela já, a produção já pode colocar. O sinal do sábado. Interessante, né? Porque todas as maravilhas, inclusive as pragas, são chamadas na Bíblia de sinais, né? De maravilhas, né? O sábado também é uma maravilha de Deus, né? Um sinal de Deus, né? E tem muita coisa linda que a gente vai aprender seguramente nessa semana também. Eu vou ler o texto base, recomendo a leitura toda do capítulo 20, mas vou ler aqui somente o mandamento, o quarto mandamento, a partir do versículo 8 de Êxodo capítulo 20. Na minha versão transformadora, tá assim, ó. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem os seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Esse texto é extraordinário, é muito lindo, né? Tirinha da semana, eu queria ouvir as impressões de vocês. Vocês estão aí? Sabe que a Tirinha geralmente ela tenta, né, dar um spoiler da semana. Eu queria ouvir de vocês qual foi as impressões que vocês tiveram. Um de cada vez para um casal tumulto. Começa pelo casal, o que você acha? Começar pelo casal? Ah, Não, casal, pelo casal não não pode. vai, Não pode ser vai. pelo casal. Sabe por quê? Porque a gente estudou junto. Não, deixa eu falar, eu quero começar. Eu me lembro que quando a gente tava vendo essa tirinha, o Edson bateu o olho, a gente olhou um pro outro e a gente disse assim, Rodrigo Silva. Olha aí, cara. É, o Rodrigo Silva aqui, ó. Arqueólogo É o Rodrigo. aqui. E assim como o arqueólogo, ele encontra pistas que confirmam as histórias, o sábado é como a assinatura de Deus na criação, né? É o selo que autentica a nossa origem, a nossa identidade. Muito bom. E vai além da adoração, vai além do descanso, o sábado. Eu vi aqui, ó, por exemplo, ó, encontrei um pedaço de jarro que pertenceu a um rei assírio. E o cara fica na dúvida. Aí ela fala, ó, veja aqui o nome, a posição e o selo, né? Aqui o selo com o nome e a posição dele. Então ela identificou ali 3 pontos que são extremamente importantes, né? Que faz total diferença. Por exemplo, o selo. Se a gente for comparar com a Bíblia e com a lei de Deus, o sábado é um selo entre Deus e o povo dele. Então, olha a similaridade. Aí vem o nome e a posição. Na lei de Deus, a gente vê o nome dele e a posição dele como criador. Então, naturalmente, quando a gente olha para o sábado, a gente vê toda essa assinatura de Deus e o selo dele entre ele e o povo dele. É a mesma coisa com o jarro que a moça encontrou ali. Então, a minha impressão foi essa, né? Muito Claro bom. que a gente estudou um monte de coisa aqui, que se eu fosse falar, é muita coisa. Segura. sério. Edirene, e você, qual a tua impressão aí?
Aí a minha impressão sobre a tirinha, eu lembrei exatamente sobre patente. Na época que eu tava na faculdade, tinha um amigo que trabalhava com patente. E ele falava, então, isso daqui é original seu? Vamos registrar essa patente. Vamos pôr seu nome nisso, vamos falar que você que criou. E aí eu olhando pro sábado, eu vejo que Deus patenteou o sábado. Ele coloca que é o nome dele, a criação dele, o domínio dele, o reinado dele, e ainda dá características sobre essa adoração, sobre onde Deus está aplicando, para quais pessoas isso se aplica. Então é o registro dele ali no selo que ele traz, um sinal entre nós e ele, pra gente sempre lembrar que Deus é o dono do sábado, né? E o dono também da criação. Não, legal, essa parte da assinatura, se a gente for observar, não é só no sábado. Porque eu já vi uma pregação, pastor, que falava assim que no DNA do ser humano tem o nome do próprio Deus. Sabe o DNA, aquelas duas tirinhas que sobe assim, aí ela toda ligada? Ali tem uma sequência, acho que fica em hebraico, e essa sequência ela se repete durante todo o DNA, no corpo de todo ser humano, e lá está escrito o nome Deus. É claro que está escrito em outra língua, acho que é em hebraico, mas no DNA de todo ser humano está escrito Deus como se fosse uma assinatura. Não só no corpo do ser humano, mas também a gente vê na natureza. Quando eu estava fazendo na Faculdade de Ciência da Computação, lá eu aprendi sobre algoritmo. E na natureza, nas plantas, existe o cálculo de Fibonacci. O cálculo de Fibonacci é como se fosse o retângulo de ouro. É um cálculo infinito que ali demonstra a assinatura de Deus também. É muita perfeição, Uau. né, cara? É incrível, Perfeição né? demais. Bom, pra mim, a minha impressão foi... Eu vi essa tirinha e eu fiquei pensando numa palavra só. Evidência. O sábado é uma evidência. É claro, né, que assim como, né, um tablete, para um arqueólogo, para alguém que pesquisa, né, e havia até do Dr. Rodrigo Silva falando sobre isso também, o cara acha um pedaço do vaso e ele faz toda uma história, ele pode inventar, é claro, né? Mas o achado arqueológico, ele tem o seu lugar, tem o seu valor, junto com todo um contexto ao redor, sim, é um fato, né? Até um dia desse, né, ele até tem um tijolo desse também no museu que foi inaugurado recentemente lá no NASP, Engenheiro Coelho, um tijolo, né, com uma pequena escrita Nabucodonosor, né? Até alguns anos atrás, duvidava até da existência de Babilônia e de que nunca existiu um rei chamado Nabucodonosor, né? E isso hoje isso é incontestável, né? Não falar dessa realidade, né? De que um império como esse existiu. Mas tem gente que vai falar contra, tem gente que vai duvidar, tem gente que sim, conta provas, né, diz que não há como contestar e tal. Mas o fato é que o sábado não é só uma evidência, né, bíblica, ele é uma experiência. Por isso que só vai entender mesmo quem experimentar. Já disse, eu preguei sobre isso, né? E eu convidei as pessoas a experimentarem, né, esse dia de encontro com Deus, esse sinal de relacionamento, de identificação com Deus, né? Mas o fato é que a gente vai perceber aqui no estudo de hoje que temos muitas evidências de que esse é um dia, não um dia comum, é um dia diferente. E tem razões para isso, a gente vai bater um papo sobre isso também, tá? Bom, eu queria pedir a ajuda aqui da Edirelli, ela vai nos ajudar aqui no contextualizando o tema da semana. E, olha, a pergunta é fulminante aqui, viu? Eu vou perguntar, que quer nem saber, viu? Você já se não precisa dizer quem é não, viu? Mas já se apaixonou alguma vez, Edirelli? Olha, eu vou trazer a minha paixão aqui, ó. Vou trazer minha paixão em representação a essa camisa que eu vim vestida hoje. Ela vai meter louco. Ela vai meter louco. Meter louco no geral. Minha paixão por Jesus e pelos desbravadores. Fugiu bem, aí sabe. Mano. Não tem como, Gostei. Não, você sabe. Tá. Mas ó, eu me lembro, tá? Não foi a Aline a primeira pessoa que eu me apaixonei, né? Foi uma garota, muito tempo atrás. E é muito. Rapaz, essa sensação de você gostar de alguém pela primeira vez é um negócio muito. É incrível, né? Parece que você fica assim, meio que. Anestesiado. E tal, né? Ó, eu posso falar, anestesiado, centro cirúrgico, o pessoal fica com aquela sensação. Você entregando. As pessoas. Taquicardia. Ficam vermelhas, assim, tá? Não, isso é um assunto pra gente conversar depois, quando a gente acabar aqui. Eu vou pedir uma assessoria particular pra entender, pastor, qual é a diferença aí de amor e paixão? Porque parece que paixão não é uma coisa muito boa. Mas, enfim, mas e aí? Contextualiza a gente aí, tá? Tem que ver com história, com relacionamento e tal, né? Com certeza. Eu trouxe exatamente essa blusa. Vamos pegar aqui a minha memória afetiva, né, dos desbravadores.
Mas a minha memória mais marcante do sábado tem muito a ver com relacionamento dentro da minha família. Quando a gente era muito pequeno, assim, coisa de 5 anos, meu pai tinha aquele apresentador de slides. Era várias tarjinhas de slides que você tinha que ir rodando uma manivela e ia mostrando o outra. Parecia aquele negativo, né? Sim, das fotos. Das fotos. E aí você ia mudando e meu pai narrava as histórias que vinham junto com aquele quadradinho que era a historinha. E essa era a minha memória mais afetiva do sábado. Era do meu relacionamento melhor com meu pai. Era um momento que todo mundo sentava ali e conversava. E os vizinhos vinham, as crianças gostavam do que meu pai fazia. Eles iam dando as histórias e contando. E a partir desse relacionamento entre a família, entre esse amor, a lição traz sobre vários relacionamentos e como eles marcam também o nosso relacionamento com Deus. Um desses momentos é o relacionamento, inclusive, amoroso, de marido e mulher, que é esse casalzão, o pastor também é casado. Mas também esse relacionamento que a lição traz, ela traz sinais, memórias, momentos que você nunca esquece, que você criou de afetividade com aquela pessoa. Casais que tem, vocês tem aquelas músicas também, né? Uma música que lembra assim. Ah, né? tem que ter, né? Música do casal. Tem música. Sempre tem. E pastor, pelo incrível que pareça, eu conheci a Kelly no retiro espiritual. Uhum. E quando eu escuto músicas espirituais, eu lembro. É verdade. É tipo, geralmente o pessoal. Eu já fui do mundo. E um dia, quando você se apaixona, é adolescente, é música sertaneja, ou sei lá, enfim. Sofrência. Vários tipos de música. Mas, pelo incrível que pareça, com ela, eu tenho uma ligação muito grande quando eu escuto música cristã. Só que tem as músicas específicas. Eu tenho as músicas específicas. tocaram E lá marcou Imersão. muito. É o Marcou seu muito. sinal. Você ouviu a música, você já lembra dela. Eu tenho uma Viu? playlist com as músicas quando eu conheci ela. Eu escuto, às vezes, tomando banho e tal, relaxado, assim, tipo... Relaxa muito Memória, né, e me as traz memórias. essas memórias gostosas. Interessante. Alguns têm como lugar, né? Um momento, né? Uma música, né? O sábado, ele toma um significado completamente diferente porque ele foi deixado por Deus para ser essa recordação, né? Essa lembrança. Lembrança de um relacionamento que Deus quer manter com a gente o tempo todo, né? E eu acho isso Exato. incrível, né? O fato do sábado se tornar, na visão e na ótica de Deus e da Bíblia, de fato um sinal de relacionamento. Essa é uma parte que eu acho fantástica, né? É mais do que um dia de restrições, né? Um dia, como muitos veem, tem um cara que mora no meu prédio, a gente mora lá, ele mora lá há bastante tempo, né? Aí um dia eu descendo do elevador, lá e fala assim, e aí, sábado tá chegando, né? Eu descendo, sexta-feira, não vou fazer mais nada, né, hoje, né? Bem comum. E ele tava indo pro trabalho, né? Aí eu não falei, né? Eu só pensei, se você soubesse o que eu vou fazer nesse sábado, se eu tivesse noção do que vai acontecer nesse sábado. Mas muitos têm essa visão de que é apenas um dia pra você ficar de perna pra cima, um dia pra você que não gosta de trabalhar, então já é uma desculpa não trabalhar, não gosta de ir pra faculdade e tal. E por que essas coisas comuns, né? Na minha versão fala habituais, não são tão importantes e são até deixadas de lado esse dia? Porque é um dia de relacionamento. É um dia para você ter total atenção a Deus e aquilo que tem a ver com esse relacionamento. Se a gente, né, vocês trabalham com marketing, né, você fala até com viagens e tal, né? Não dá, você ir para viagem, você se prepara, você se organiza, né, faz o roteiro e tal. Você não vai ficar na viagem fazendo outra coisa. Então, o sábado é um encontro semanal com Deus. Então, ou você se organiza para isso, ou você se prepara para isso, ou você tem naquele momento um momento especial para esse relacionamento, né? Tal como um jantar, né? Com alguém que você ama, ou não vai funcionar. Os relacionamentos, eles marcam a nossa experiência. E com Deus, acho que a parte mais importante é que o sábado é um dia em que a gente experimenta o amor de Deus. E Deus criou, né, o sábado pra gente viver com essa comunhão, com nossos amigos, com os nossos irmãos. E é tão maravilhoso porque o sábado é esse convite pra gente fazer isso. A gente desligar a chavinha da correria da vida. Porque assim, se deixasse, eu imagino que o ser humano ele ia trabalhar de segunda a segunda sem parar. Mas Deus fala, calma aí, ó. Por Esse isso, dia é pra nós. acho que é por isso, né, Edson, que Deus, ele diz que esse dia deve ser lembrado, né? Jamais esquecido. Por quê? Jamais se esquecer. Pastor, antes de eu ler um verso aqui, eu separei o verso de Êxodo 31:13. Seria interessante a gente dar uma lida. Pode ler. Mas antes de eu falar essa parte de esquecer, ainda nessa parte de amor aqui rapidinho, eu não poderia deixar de comentar
Ele vai aproveitar. Não, calma, não é o que você tá pensando. É um amor, é claro que eu amo minha esposa, mas é um amor assim que existe entre o ser humano e Deus. Eu tenho, não sei se é uma mania ou uma forma de me relacionar com Deus que eu acho bem interessante. Eu não sei se alguém passa por isso também, eu vou até pedir, pô, se você também tem essa experiência, deixa nos comentários que eu vou ler todos os comentários, dessa vez eu vou ler, né? Então, assim, eu gosto de escutar louvor, né? Ou um audiobook e fazer caminhada na praça. E toda praça que eu vou, tipo, sempre tem uma árvore que me marca muito. Quando eu tava conhecendo a Kelly, na frente do meu trabalho tinha uma árvore muito gigante, Ele um terreno. apelidou a árvore. Era um terreno que ele tava meio que abandonado e não podia construir porque ele tava com problema. Só que ele era gigantesco, era um quarteirão inteiro na frente da empresa onde eu trabalhava. E lá no centro tinha uma árvore que ela era muito imponente. E eu fazia caminhada, dando volta nesse quarteirão, eu não conseguia fazer essa volta no quarteirão sem ficar olhando para essa árvore e imaginar que eu estaria com Deus ali naquele centro conversando. E eu chamava aquela árvore de... Como que era, mano? Eterna? Não era eterna. É como se fosse o lugar de encontro, sabe? É como se fosse o lugar de encontro. E eu já até levei aquele lá um final de semana, eu falei, amor, olha pra essa árvore lá. Amor, é uma árvore, tipo, ela não conseguia... Ela até sentia, mas ela nunca ia entender a conexão. Pra você tinha outro significado. Era uma conexão muito forte. E, tipo assim, todo lugar. Aí eu saí daquele emprego, agora tô morando em São Bernardo. E lá tem uma árvore numa pracinha. Aí eu falei, amor, eu tô com saudade daquela árvore, porque a gente já saiu de lá. E é uma árvore que, tipo assim... É o ambiente, porque tem o céu azul, a árvore gigantesca e aquilo se torna imponente, porque ela é muito alta e eu pequenininho. Então aquilo se torna imponente, como se fosse a presença de Deus estivesse comigo ali, entendeu? E isso me aproxima de uma forma... É um sentimento muito forte que eu tenho com Deus. E eu não sei explicar isso, é um sentimento muito forte mesmo. E é engraçado que esse contato com a natureza, ele evoca essa adoração ao criador da natureza, né? A esse Exato. contato, né? E já acalma a gente, né? Eu lá vi no podcast, um dia desse, era o PrimoCast, muito legal o podcast deles. E aí um cara falando sobre a importância, né, falando sobre prosperidade e sucesso financeiro, uma coisa assim, tem que ver com finanças, né? E ele falando que jamais trocaria o ambiente dele, falando até de São Paulo, inclusive, né? Que aqui é uma loucura, muito trânsito, estresse, tal, etc. E que ele não trocaria o interior onde ele está morando hoje por conta da qualidade de vida que ele tem. E prosperidade é ter qualidade de vida, né? Você tem falando, as pessoas que têm contato com a natureza, só de cara já baixa o cortisol, baixa o estresse, baixa um monte de coisa. O engraçado é que o sábado é um convite para a gente contemplar o que Deus fez. Como Deus é tremendo, né, cara? Como Deus ele conecta tudo, né? Uhum. Para fazer a gente olhar para o que ele fez, está fazendo e reconhecer a ele como Criador, né? Na segunda... Vira ponto de encontro, né? Vira um ponto de encontro. Na segunda, pastor, eu gosto muito de estudar as coisas da Bíblia envolvendo história, né? Sim. Acho que a gente tem um pouco disso por conta do Rodrigo Silva, que sempre traz evidência, tem um programa, inclusive. E aí uma coisa que tá falando na lição de segunda que eu achei muito interessante é sobre o Imperador Constantino. Sim. E o Imperador Constantino, ele tava passando por um momento da história, comprovado na história que era um momento de guerra entre as suas fronteiras do seu território, né? E pensando nisso, ele tem ali uma proximidade com a mensagem cristã que está surgindo, o cristianismo, e ele se converte. E assim, ele se convertendo, as pessoas dentro do seu território também vão conhecendo o cristianismo e se convertem também. Meio compulsório, mas foi, né? Meio compulsório de uma maneira um pouco... arbitrária, né? Complicada, mas aí esse interesse dele faz com que as pessoas até diminuam as guerras, esses conflitos que estavam tendo dentro do seu próprio território. Então, o cristianismo foi até uma arma de guerra nesse sentido para diminuir o que ele queria, que eram esses conflitos nas fronteiras que ele estava, né? Uhum. Jamais se esqueça, Edson. Tá, vamos ler esse verso. Compreenda. Capítulo... Tá aqui já. Eu quero ler eu trouxe um pensamento sobre esse dia, que é no capítulo 31 de Êxodo. 31, verso 13. Ali diz assim, tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós e as vossas gerações, para que saibais que eu, o Senhor,
que vos santifique. E essa parte que fala aqui, ó, pois é o sinal entre mim e vós, eu achei muito forte, porque assim, ó, é um privilégio muito grande. Quando eu tava lendo e estudando isso daqui sozinho ali na noite, eu me senti muito feliz. Então, assim, eu tô falando da minha experiência ao estudar sobre isso. Porque, assim, eu me senti muito especial, muito importante. Privilegiado. Privilegiado, essa é a palavra. Porque, assim, Caramba, tem um sinal entre mim e Deus. é que é tipo assim, Só Deus, nós. ele poderia me convidar para Uma música segui-lo especial. de diversas maneiras. Ele poderia ter assim como eu conheço pessoas de outras denominações que não Sim. pregam essa verdade, Sim. tá? Então, assim, eu me senti realmente especial porque, assim, cara, isso daqui é um indicativo que eu faço parte do povo dele. E pensar assim, para mim, é muito importante, Sim. né? Então, assim, é algo que me tornou exclusivo para ele. Tipo, caraca, eu faço parte dele. Então, isso me dá certeza que eu faço parte do povo dele. Então, assim, como eu poderei esquecer algo assim tão forte, né? Então, isso se tornou muito forte dentro do meu coração, particularmente falando. Muito, muito bom. Já é bem interessante, né? Até uma pergunta, estava também estudando sobre esse assunto, né? Por que que o sábado é um mandamento que jamais será esquecido? Eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque a gente percebe que há, né, de certa forma, uma certa facilidade, né? Até no meio cristão evangélico, né? Para tentar advogar em torno de que o sábado não é mais necessário, né? A gente não vai ver nenhum pregador, famoso ou não, diante de um auditório falando assim, olha, gente, olha, porque Jesus morreu na cruz, agora pode matar. Pode adulterar, agora você pode mentir à vontade, não dá nada, porque a graça nos basta. Você nunca vai ouvir isso. Pode desonrar pai e mãe aí, porque não é mais importante, tá? Esse respeito. Não existe essa possibilidade. Mas, por outro lado, eu vejo pessoas com muita facilidade falando assim, olha, o sábado é coisa de Moisés, isso é coisa de judeu, cara, nada a ver não. Isso aí é gente que quer ser salvo pela lei, é pessoal legalista. Então percebe que há uma... É muito curioso isso, porque dos 10 mandamentos, é o único que começa de cara com essa... Lembre-se. É diferente, né? Não é... Além de ser o maior dos mandamentos, né, é o mais detalhista, como se Deus estivesse preocupado em, olha, eu vou detalhar aqui. E os outros não, isso, não, aquilo e tal, tá tudo certo. E até estudando a lição bem, né, até uma delas aqui é de Deuteronômio, achei muito interessante, né? Que os mandamentos, eles também podem, que são as palavras de Deus, Deuteronômio, as últimas palavras, né? É Deus lembrando de novo, né? Renovando de novo e tal. Os mandamentos são promessas de Deus. Eu prometo a vocês que não vai ter nenhum outro Deus mais diante de vocês. Igual a mim, não vai ter não. Eu prometo que vocês vão precisar adorar mais nenhum outro Deus, porque eu vou ser suficiente. Eu prometo que meu nome, ele vai ser honrado entre vocês. Eu prometo que eu vou cuidar de vocês. Como eu fiz tudo, criei tudo, eu estabeleci tudo e descansei, eu quero que vocês tenham a mesma experiência que eu tive. Então, o sábado é uma promessa de Deus, cara. Uma promessa de que eu nunca vou... Não esqueçam, tá? Eu nunca vou deixar vocês. Eu vou ter uma conexão com vocês que não pode ser apagada. Ela é pessoal. É um negócio... É uma promessa muito pessoal, como você mencionou, né? Então, o sábado tem muitas razões, né? Pelas quais a gente não pode esquecer que esse dia é um dia especial. Sabe uma coisa que eu acho também muito interessante? Isso tem a ver com a própria história. Porque muitas pessoas acham que a história tira a evidência da Bíblia, né? Sim. E, na verdade, o povo tinha saído de um período de perseguição no Egito muito tempo. E aí eles passam a andar no deserto. E um sinal de que eles eram escravos é que eles não tinham direitos. Uhum. Eles eram escravos e sem direitos naquela terra. Sim. E a partir daquele momento, eles têm uma lei escrita em pedra. Isso significava que aquilo era concreto, era o direito deles, era o sinal deles. Era algo que estava ali, concreto, e queria durar para sempre. Legislação deles. Era exatamente. Como Deus queria que eles vivessem, o né? sinal de como que era para eles viverem. Então, você ter algo escrito numa pedra, que é o seu direito, que é algo para você seguir, aquilo ali estava diretamente ligado também a uma graça e um sentimento de pertencimento, de reconhecer, de saber que Deus era aquele por conta da perseguição, né? Que eles tiveram e ficaram no Egito. E evidência de liberdade, né? Porque se a gente vai lá um pouquinho mais no começo, quando é dado os 10 mandamentos,
Deus é categórico em falar assim, ó, não esquece, de novo, não esquece, hein, Israel, que eu livrei vocês. Eu tirei vocês da casa de Faraó, da escravidão. Vocês não são mais escravos, não, vocês são livres. Uma coisa interessante, né? A lei, no caso aqui o sábado, que é um dos mandamentos de Deus, ele só é dado para quem é livre. Por isso que Tiago diz que a lei é a lei da liberdade. Né? Tirar um se torna culpado de todos, porque todos estão conectados. Né? Tirar o sábado é você tirar da lei o nome de Deus, porque, aliás, dos 10 mandamentos, é o único que menciona o nome de Deus. Ele é o Senhor. É o único que diz quem Deus é. Ele é o Criador. É o único que diz qual é o território de Deus. Nenhum outro mandamento diz, não terás outros deuses. Que Deus é isso? A gente não sabe. Ponto. Mas esse diz quem Deus é. Então, realmente, tirar esse, você perde toda a identificação do que é a lei de Deus, né? Nossa. E só concluindo aqui, ó, começou Constantino, né? Diferente de Constantino, que se converteu e depois praticamente obrigou o Império a se converter ao cristianismo, né? Deus não faz assim. Deus não obriga ninguém a se relacionar com ele. Então, o sábado é um convite de Deus para uma vida de santidade. Santidade na Bíblia não é chegar ao nível de perfeição que você não erra mais. Santidade na Bíblia é andar com Deus, igual a Enoque, é desfrutar da amizade, da companhia, de um encontro. Não se limita só a um dia, né? Ou a uma árvore, né? Uhum. Cara, você pode desfrutar disso o tempo todo. E para você renovar isso, toda semana, Deus deixou o sábado. Então, é um negócio muito profundo, mas ao mesmo tempo não é impositório. Por isso que não dá para imaginar o sábado como um problema ou como um fardo. Ai, meu Deus tem para servir Deus sem guardar o sábado. Não, é uma bênção, é o contrário, é um presente. Você ia falar, acho que eu tenho. Não. Ou é você? Não, deixa eu só falar uma coisa sobre sua fala agora. Não é uma árvore, pelo amor de Deus, senão o pessoal vai achar que eu tô adorando uma árvore. É o ponto de encontro. Pelo amor de Deus. É o lugar secreto que ali o Edson entra e se encontra com Deus. Tá, deixa eu falar um pouco. É porque o que você trouxe agora foi um contexto, tipo assim, para quem está ainda aprendendo sobre o sábado. Eu queria trazer um pensamento para nós que já vivemos o sábado, porque tem muita adventista assistindo o podcast. Sim. Então, assim, por mais que seja o sinal de Deus para com o homem, ótimo, para com o povo dele, né? Sim. Melhor dizendo. Então, assim, será que é possível nós, adventista, pode até ficar para vocês a pergunta, para a gente discutir, porque, assim, isso é importante, é o sinal, mas nós, como adventista, podemos correr ainda o risco de ser o povo de Deus, mas estar deixando de fazer parte por não guardar o sábado da forma correta, porque sim, pelo que eu aprendi durante a semana, e quem estudou vai ver que tem detalhes ali que pode ser que ela não se enquadre. Então, será que eu tô absorvendo a bênção do sábado? Entende? Porque assim, ó, eu vi coisas aqui, por exemplo, no QR Code, o pessoal do QR Code, eu vou pedir comentário. Gente, o pessoal do QR Code, se você ler esse QR Code, muito bom, é o povo do QR Code. Porque assim, ó, quem não lê tá perdendo ouro, de verdade. Se ficar, vou só ler aqui 15 minutinhos. Práticas, né? Vou ler 15 minutinhos. 15 minutinhos não vai enriquecer tua fé, não. Pega 1 hora direto aqui no QR Code. Porque aqui tá o ouro, espiritualmente falando. Então, assim, aprendi muito, né? E vi muita coisa ali que talvez eu possa melhorar um pouquinho mais, né? E aí fica a pergunta no ar para vocês também aqui, para quem tá aqui na bancada, em casa também, né? Achei muito legal essa pergunta. Como o sábado tem enriquecido seu relacionamento com Cristo? Alguém se atreve a responder aqui? Como é que o sábado tem enriquecido, tem afetado o seu relacionamento pessoal com Cristo? E aí? Eu acho que diretamente, quanto as meninas pensam, dá a minha palavra. Eu acho assim que o sábado, ele tem me trazido uma paz que durante a semana tá difícil. Boa. Durante a semana é muita distração, muita tarefa, né? E ansiedade, enfim. Eu não sei qual que é o momento que as pessoas têm vivido, mas eu particularmente, cara, o sábado para mim tem sido o momento da restauração espiritual. Porque o culto, nossa, sério, quem puder, visita a Nova Semente para escutar o louvor da banda, para escutar a pregação dos pastores. E quando você vai destinado a se encontrar com Deus e de coração aberto, não tem como, você chora o culto todo. Cada palavra você chora. É uma experiência real com Deus. É uma experiência, o slogan, uma experiência real e transformadora com Deus. Muito bom. Então, assim, eu acho que o sábado, para mim, pelo menos a rotina que eu venho seguindo,
restauração total. Presente, né? É. Bom, Kelly, santifique-o. Essa é uma ordem de Deus, né? Deus foi claro, disse assim, olha, esse dia é para ser separado, santificado. O que é santificar esse dia aí? Como é que funciona isso? Pastor, aqui santificar, né? Santificar o dia de sábado, o guardar, o zelar, o deleitar nesse santo dia. E a gente que estudou aqui essa parte de santifique, a gente vê aqui no contexto que Deus ele estava ali estabelecendo uma nova aliança e era algo sério, que contemplava a salvação da humanidade. E a gente vê aquela história aqui do israelita, né? Que ali ele vai colher lenha no sábado, sabendo que a ordem não era para fazer isso, porque já tinha ali a coluna de fogo que aquecia, já tinha o maná ali preparadinho e tudo mais. Então, basicamente, ali ele estava desafiando diretamente a Deus. Esse episódio tá E o mencionado na mandamento. Bíblia aí, é um episódio que uma galera olha assim, nossa, cara, esse sábado aí só pode ter passado. Porque como é que pode? No passado, se o cara quebrava o sábado, era morto, era apedrejado. E hoje a galera, né, de certa forma, sabendo o conceito não, quando quebra o sábado não acontece nada. Então, para muita gente, essa experiência vira até argumento, né? Exato. Mas você está me dizendo aí que essa experiência deste homem que foi colher lenha no sábado, na realidade não era só alguém que estava ali, sei lá, fazendo uma atividade qualquer. Era uma afronta, Uma afronta direta. né? Era uma forma daquele cara falar assim, olha, eu não vou obedecer coisa nenhuma, não. Eu vou trabalhar, eu vou pegar lenha, eu vou aquecer o fogo. Ou seja, tudo que Deus tinha orientado com tanto critério, no meio do deserto, né, cara? Deus falou, eu vou cuidar, não é isso? Era, de fato. E aí o cara tava indo abertamente contra a orientação de Deus, né? Era uma rebelião, né? Uma rebelião. Voluntária ali. É interessante que você comentou que eu quero reforçar. Não era uma necessidade. Não era uma Não era uma necessidade, necessidade. exatamente. Tipo, Essa tinha é a comida, palavra. que era o maná que vinha em dobro pro sábado. Tinha o fogo para aquecer de noite, que era a tocha lá que acompanhava eles durante a noite. Tinha no porque deserto. aquecer nada, né, cara? Não Deus fazia era o próprio sentido. Deus, aquecia tudo, né? Colher lenha não fazia sentido. Então é praticamente assim, eu vou até o trono de Deus e vou difamar ele. É igual Vou fala na lição, desrespeitar né? ele. Essa era a ideia, né? Aqui, basicamente, ele falava assim, ó, eu não confio no Deus de Moisés, que nos tem guiado, e eu não quero depender dele. Era Exato, isso que ele essa estava é a dizendo, palavra. assim, explicitamente. E tem um ponto importante, eu não posso deixar de mencionar, teve uma parte que eu pensei e eu queria trazer. Por exemplo, sobre a administração de Deus. Se Deus não tivesse feito nada, tipo, você vai ser excluído do povo, vai pro deserto, vai viver isolado. Tipo, essa punição ela não seria exata. Eu tava pensando, sabe por que eu cheguei nessa conclusão? Porque assim, a primeira impressão foi, caramba, como Deus Porque é Deus cruel. fez isso. Que negócio difícil de entender isso aqui, Sim, cara. se Isso me fez obedecer. refletir na primeira impressão. Aí eu mergulhei mais fundo. Aí eu comecei a pensar, vamos partir para a parte da gestão. Imagina que você virou gerente de uma empresa, estabelece novas regras e tem um ser humano ali E deixou claro as regras. e deixou claras as regras, né? Só que tem um ser humaninho ali que não tá muito animado com a coisa e começa a desobedecer publicamente, né? Então, assim, se eu que estabeleci a nova regra e a pessoa não segue, logicamente que daqui a pouco eu tenho que punir ele, né? Eu tenho que punir ele, porque se eu não der uma punição ali pública, ninguém vai me respeitar. E logo ali no começo, Deus estava estabelecendo a aliança. Acabou de tirar o povo do Egito e tudo mais, estava reorganizando as coisas. E Deus vai permitir isso. E se você for ver o caso, ele é muito sério, porque assim, Jesus ele veio até a Terra, deu a vida pela humanidade, Porque a gente quebrou a lei. está envolvendo a salvação de toda a humanidade, de uma raça. O próprio Deus desceu até o mundo, então é uma coisa muito grandiosa para deixar vir um cara aqui e fazer aquilo na frente de todo mundo com Deus. Então é um jogo muito sério para Deus tomar uma atitude séria, entendeu? E você tocou num ponto muito importante, Edson, porque o sábado, Ezequiel 20, verso 12 e o verso 20 também diz que é um sinal entre nós e Deus. É uma coisa pessoal, certo? É uma decisão pessoal, não é uma coisa assim que alguém vai tomar decisão por mim. Mas também é um sinal entre eu e Deus para que eu saiba quem é o meu Deus, né? E para que os outros saibam quem é o meu Deus. Então, o sábado é um testemunho mesmo, é uma declaração pública. E Deus, ele é muito justo, né? Ele deu orientações públicas,
E quando elas não são seguidas, a sentença também é pública. Quando é particular, é particular. Quando é público, é público. Por isso Deus tomou uma sentença pública para todo mundo ver. Não só para servir de exemplo, né? Mas pelas razões que a Kelly deu aqui, que era uma coisa muito séria, né? É o fato de alguém deixar claro, cara, eu não aceito Deus me santificar. Não é só questão de tempo. Eu não aceito Deus me santificar. Eu não aceito pertencer a Deus. Ok, então a decisão é livre, ela é sua. Não tem porquê. Ninguém é obrigado. Mas eu acho muito interessante, né? O fato de Deus falar assim, olha, o sábado ele foi deixado para você entender que tudo que você precisa, eu vou te dar. O pessoal não passou a guardar o sábado depois do Sinai, lá na lei escrita em tábua de pedra. A experiência do sábado, ela vem muito antes, cara. O povo é tirado, não tem o que comer. Já na experiência do maná, o povo já sabia o que era o sábado. E era uma experiência real, transformadora com Deus, diga amém, gente. Amém. Mexa aí, porque o povo experimentava isso toda sexta-feira. Deus falou assim, ó, não é para pregar no sábado, não é para trabalhar, nada, tá bom? Faz tudo na semana aí. Na sexta, não. Na sexta eu vou dar em dobro. Uau. Eu vou dar em dobro, para que você não tenha desculpa de dizer que vai ter que trabalhar, tem que fazer comida. Eu vou te dar em dobro. Antes da lei, no Sinai, ele já tinha a experiência do sábado. Então o sábado, ele não só veio antes da lei escrita, ele veio lá da criação. Deus criou o mundo e já estabelece o sábado para ser um dia santificado, né? Separado para uso sagrado, para um encontro especial. E tudo que Deus, que a gente, como alguém que vai fazer um jantar, vai fazer um encontro, vai receber uma família em casa, prepara tudo. Deus preparou tudo para ninguém ficar distraído ou fazer outra coisa que vai interromper nesse relacionamento. Pastor, vale lembrar, né, que aqui, esse episódio que aconteceu com esse israelita, foi uma afronta, né, como a gente já comentou. Sim. E assim, Deus, ele era o legislador direto. Esse povo, ele não tinha uma lei civil. Era Deus que falava, Moisés ia, intercedia, ia falar para o povo, né, o que estava acontecendo. E eu fiz uma anotação aqui, que fala assim, que o sábado não é mais uma lei imposta, como punições, com punições civis, aliás. Calma. Desculpa. É porque antes disso tem uma pergunta. Tá. Deixa eu fazer a pergunta Tá bom. depois. Eu queria ver a opinião eles vieram deles. vieram Ele combinados, me cortou assim do nada, Ah, gente. Não, é porque se vieram você tudo falar, casadinho, hein? Ó, se você falar, eles já vão saber responder. Ó, não eu é tô só com a a pergunta paleta de aqui. cor da Vamos roupa. deixar. Não, eu quero que vocês reflitam. Eu não sei se vocês vão conseguir responder, mas ela já estava respondendo. A pergunta diz assim, ó, por que hoje, em 2025, não somos punidos com a morte? Daquele jeito ali, como Deus fez. Por que hoje, 2025? Pô, você transgrediu o sábado. Às vezes, publicamente, né? Eu já vi adventista almoçando num restaurante, tipo, de sábado, pagando, tipo, não que eu necessidade esteja nenhuma, julgando, eu não sei qual que era o Mas tem um dia momento da ali, preparação, né? mas supostamente, imagina, eu encontrei um cara pecando no sábado ali, sabe? Sim. Tipo, por que Deus não vai lá e pune publicamente hoje, E o assim, ó? mata. E o mata. O que vocês pensam a respeito disso? minha? Não, se vocês não Aí quiserem... vem a resposta dela. Eu tá comentando ainda? Que Eu tenho ia só uma- comentar aqui, na verdade eu anotei, por isso que eu vou ler aqui pra galera, que eu anotei assim, ó, o sábado não é mais uma lei imposta com punições civis, é um chamado de amor e confiança, significa nossa dependência de Deus para ouvir a sua voz e descansar na graça de Cristo e não em nossas próprias forças. Muito legal, Amém, né? muito E bom. como é um dia, né, de santificação, tá, que é justificação pela fé e tal, né? Deus, né, insiste tanto, né, que guardemos com precisão, né? A lição da parte de texto começa com essa pergunta. Por quê? Porque lembra da mulher adúltera? A experiência de João capítulo 8, ela tem uma ligação, tentando responder essa pergunta, né? Alguns, né, na época, né, já no dia de Jesus, e hoje também, né? Por que Jesus não autorizou aquela mulher a ser apedrejada? Foi flagrante adultério, por mais que o cara não estivesse ali, mas tinha testemunhas. Por quê? Por que ele fala para aquela mulher, não te condeno? A princípio, olhando rapidamente, também não vê sentido nenhum, né? Lá, pecou, Condenação. pedra. A outra, na presença dele, não te condeno. Uhum. Aí eu também li um livro há um tempo atrás de um pregador mencionando esse assunto e eu achei fantástico. E ele falou o seguinte, sabe por que ele falou não te condeno? Porque ele seria condenado por ela. Era o único que tinha autoridade de dizer eu não te condeno. Não é porque ela não merecia condenação. Não é porque ela não merecia pedra. Não é porque ela não tinha pecado. Não é porque não tinha sido público. É porque ele iria assumir o lugar dela. Então, na realidade, Deus não apedreja porque
porque alguém já recebeu essa penalidade. Agora, por isso que é um dia de justificação, é um dia de salvação, é um dia de aceitar Jesus no meu lugar. Porque se eu não experimentar isso, um dia, e esse dia vai chegar, em que quem que quebrou o dia, o sábado no caso, ou os demais mandamentos, e não aceitou a justificação de Jesus, pela fé, ele vai ter que receber toda a consequência do pecado. E não vão ser algumas pedras. Vai ser morte e condenação eterna. Então, Deus não mudou, cara. Não mudou nada. Do velho e do novo continua sendo o mesmo. A única diferença é que alguém pagou o preço por mim. E nós estamos vivendo esse tempo de graça. A Nós não única. estamos, né, nesse Por sistema isso, mais de Israel. Desfrute, aproveite, descanse em Deus. Você está salvo, está perdoado. Agora viva isso. E use esse tempo, né, de qualidade com Deus para edificar a sua alma, a sua conexão. Porque o sábado, ele traz isso. Eu acho que é um fortalecimento desse relacionamento com Deus. Então, se você usa esse tempo de forma de ter qualidade, a gente vai voltar um pouco também naquela questão do relacionamento. Quando a gente tem um relacionamento, a gente gasta tempo com a pessoa, a gente quer estar com ela. Então, quando você tem um encontro, um primeiro, um segundo, um encontro de um dia especial, você, óbvio, vai fazer um dia especial, você vai gastar tempo planejando aquilo, você vai dedicar o seu tempo para que aquele momento seja o melhor com aquela pessoa. Aí fica a dica, né? Porque tem pecados que Deus mencionou o seu pecado, né? O da rebeldia, Deus não... Cara, esse aí Deus nunca tolerou. Nunca. Lembra Miriam e Arão? Ah, Moisés! Rebeldia. Ele não aceita, cara. Nunca. Céu, luz, mesma coisa. Uma coisa é você falhar, fracassar, o de displicência, o que quer que seja. Outra coisa é você conscientemente, abertamente, confrontar a Deus. Nunca deu certo isso. Nunca. Tudo tá perdoado. Tudo tá pago. Ele foi condenado no nosso lugar. Mas se a gente não mudar de ideia, Deus também não vai ter como substituir ou salvar quem não quer ser salvo, né? Sim. E é uma declaração pública. Por isso que sábado é tão importante, né? Porque é uma declaração pública de que eu aceitei a condenação de Jesus no meu lugar. É um dia de justificação, cara. É um dia de perdão. É um dia de trazer o fardo mesmo. E descansar. Não é para ficar preocupado, não. Porque teve alguém que já pagou o preço por mim. Porque eu quebrei o sábado. Isso é inegociável. Por isso que ele teve que morrer. Gente, o tempo tá correndo. Meu pai do céu. Eita, a produção tá pra me matar aqui, ó. A palavra-chave da semana é sábado. Vou nem comentar mais aqui, ó. Eu queria ouvir de vocês aqui. A palavra-chave da semana é sábado. Não poderia ser outra. Qual é o texto de vocês? Direli, qual é o teu texto? Qual é a tua palavra que você queria acrescentar na nossa rede semântica? Vou acrescentar, então, liberdade. E o meu texto vai ser Lucas, do 4, do 16 ao 22. Mas eu vou ler em específico 18, que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Então, Deus traz um novo sentido ao sábado, indo em contrapartida até contra os fariseus, que fizeram regras, né, para se seguir o sábado. E Deus fala, não, eu vim trazer liberdade. Então, essa liberdade, e de uma maneira ligando a Deus, que Ele é, o que Ele representa, eu vou acrescentar aqui para a rede dessa semana. Muito bom. Liberdade, tua palavra. E a tua, Edson? Qual é o teu texto, tua palavra? Ó, pastor, a minha pode ser que alguém ache estranho, porque é sucesso. Muito Pode bom. falar, pô, Edson, como assim? Sábado com sucesso, o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí, quando a gente lê aqui Isaías 58, verso 14, faz sentido a palavra sucesso. Uhum. Que diz assim, ó: Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, quando ele menciona ali, te farei cavalgar sobre os mais altos da terra, a gente consegue interpretar que claramente a gente vai ser bem sucedido de forma espiritual, de forma financeira, entre outras áreas da vida. Relacional, família. Relacionamento, Né? família. E é muito lindo, né? Porque a referência que ele usa é justamente Jacó, né? E Jacó é uma evidência de alguém abençoado por Deus. Ele sai da terra dele sem nada, cara. Passa lá os 14 anos, o cara volta abençoado em todos os sentidos, perdoado, com bens financeiros, com família, com tudo que Deus já tinha prometido para ele dentro do ventre da mãe dele. Aí Raquel bagunçou ali o negócio, quis meter, né, os pés pelas mãos. Mas alguns geralmente não vê o sábado como
literalmente, né, uma oportunidade de deixar Deus agir na sua vida. O sábado, até conversando com você, né, sucesso, né, é ser bem sucedido. Deus fala assim, olha, Josué 1 também fala sobre isso, né? Você meditar na palavra, dia e noite, meditar, ensinar para os outros, você será bem sucedido. Você vai ter sucesso em tudo que fizer. É como se alguém, imagina um empresário, né? Um jovem, está estudando, fazendo faculdade, e ele decide santificar o sábado. Ele está dizendo assim, Deus, eu autorizo o Senhor a fazer de mim uma pessoa bem-sucedida. Eu quero a tua bênção. Eu acredito na tua bênção. E eu tenho visto isso, cara. É extraordinário. Tem gente que o trabalho, o negócio que elas fazem, teoricamente, no mundo do comércio, o sábado deveria ser o melhor dia. O cara fecha e tem mais lucro do que aquele que está aberto. 7 dias por semana. 24 horas por dia. Né? Parece propaganda de banco, né? Só quem experimenta isso sabe. E sucesso ou prosperidade vai muito mais além do que bens materiais, cara. Você tem uma família espiritual com quem você se encontrar cada semana. Você poder ter uma vida útil, poder abençoar outras pessoas, poder ser generoso, poder ser útil, poder descansar, cara. Tem gente que não tem esse privilégio, não. Nem sabe que tem e não aproveita. Sim. É muito sucesso, é muita prosperidade, é uma bênção. Com Deus. É importante também mencionar que tem gente que, se a gente não comentar, né? Tem gente que vai querer fazer uma barganha com Deus aí. Tipo, então esse é o segredo do sucesso? Guardar o sábado? Toma cuidado. Estuda mais. Experimenta. Porque o sábado é uma promessa de Deus. E ele dá dobrado, tá? Promessa dele. Ele não vai dar tudo que a gente quer, não, tá? Ele não promete riqueza nesse mundo, não. Mas a Bíblia é clara, ele nunca vi mendigar um pão. O justo não vai mendigar o pão, não. Se for fiel a Deus, ele não vai te abandonar. É promessa dele. Vai cuidar de você com tudo que você precisa. Não tenha medo disso, não. Vai suprir as necessidades. Tudo que Deus faz tem propósito. Sim. Porque assim, então você é bem-sucedido financeiramente. Você pode ser bem-sucedido financeiramente, sim. Mas são muitos fatores para que você se torne bem-sucedido, porque Deus, ele teve muitas pessoas ricas e bem-sucedidas ao longo da história, mas olha o contexto dessas pessoas, elas viveram para abençoar, para transformar pessoas, então... E é muito mais amplo do que só... Exatamente, Deus, ele não vai te dar riquezas para que você abrace o pecado. Verdade. Entendeu? Em primeiro lugar, o reino dos céus, as outras coisas você não acrescentada, porque Deus acrescenta. Agora eu vou falar da minha palavra. Vai lá, Kelly. A minha palavra é misericórdia. Uau. O livro é o Marcos, capítulo 1, 21 até o 34. Como o tempo não permite, vocês vão ler em casa, eu acredito. Aqui fala sobre uma sequência de curas. Primeiro ali vem a cura do endemoniado, em Cafarnaum. Depois vem a cura da sogra de Pedro. Muitas outras curas. E Jesus ali prega nas sinagogas. Então, palavra misericórdia, Jesus no sábado, ele revela que esse dia é para ensinar, para curar, para adorar, para servir, fazer o bem sem olhar a quem, mostrando que a misericórdia, ela é maior que a tradição. Muito legal, muito bom. Não esqueçam a misericórdia de Jesus, né? Disse Jesus. Misericordioso. Não misericórdia, né? Misericórdia quer e não sacrifício, né? Muito fantástico, muito bom, né? Trazer para o coração, trazer para perto, né? Ser as mãos, os pés de Jesus, misericórdia. Muito bom. Sábado é uma experiência, é um sinal, é um dia de depender de Deus, de fortalecer o relacionamento com Deus, de liberdade, de sucesso, entender na ótica de Deus o que é sucesso, né? Isso é muito importante. E é um dia de misericórdia. Tanta coisa linda envolvendo esse dia. Esse dia tem que ser, e precisa ser um dia que a gente deve aprofundar cada vez mais o que ele significa, né? Para Deus, especialmente. E que deve passar a significar pra gente também, né? Que é um dia especial, um dia de encontro. Não é à toa que a Bíblia diz que o sábado é do Senhor. Não é isso mesmo? Total. O sábado é do Senhor. Pensando que Deus é o dono do sábado, a gente recebe instruções de o que fazer nesse dia, como ter esse relacionamento com Deus nesse dia. Direto do dono, né? Direto do dono. Tanto que ele passou 40 dias lá no monte falando com Moisés sobre como seria essas leis, como aplicar, conversando com Moisés, né? Muito legal. E eu tenho um exemplo prático de como adorar o sábado, porque quando eu tava na faculdade, eu morava com muitos amigos e cada um tinha um costume de viver a vida, Sim. né? E a única que era crente, vamos colocar assim, era eu.
Mas eu tava tanto tempo morando com aquelas pessoas que elas já sabiam os meus hábitos de sábado, já sabia que eu acordava cedo, e tava numa época de pandemia, quando eu tava morando as 6 pessoas juntas, a gente não pôde voltar pra casa, e todo mundo sabia que eu acordava cedo, que eu entrava no Instagram, que eu fazia parte da live da lição, que eu ajudava nisso, que eu ajudava aquilo. Mas ao longo desses 6 anos, 5 anos que eu morei exatamente com esse mesmo grupo de pessoas, as pessoas já sabiam coisas que eu fazia no sábado. E isso também mudava a vida delas. Então, a gente fazia muita comida junto. A gente comprava as coisas e cozinhava junto no sábado. Era aquele momento bom, de alegria, todo mundo junto. E as pessoas já falavam alguma coisa sobre... eu ouvi a Edireli falando na live sobre tal coisa. E a gente sempre conversava ali, virava um momento que até hoje as pessoas se lembram disso quando elas falam de mim. Muito bom. E outra coisa, era coisas que eu não fazia. Isso também fica gravado, que as pessoas lembram do lado que a gente faz e o que a gente não faz. Uma delas era não me chamar pra mercado, nem pra ir no shopping no sábado. Então todo mundo esperava dar o pôr do sol, falava, Edi, agora já deu o pôr do sol. Você quer sair com a gente? A gente vai no shopping, a gente vai no mercado. Então, são maneiras práticas que a gente vai mostrando pras pessoas como viver o sábado, como ter esse relacionamento com Deus. A preparação para o sábado, que é uma coisa importante que o Edson falou. Como dedicar esse tempo a Deus. O tempo que eu também falei, né, do desbravador, do meu pai. Um tempo em família. O que meus pais me ensinaram sobre o sábado. O momento de ir, ver a natureza, entender que Deus foi o criador de tudo. E como o pecado mudou isso. Mas como nós podemos ter um relacionamento ao ponto de ir para o céu. É o ponto que a gente vê na prática como adorar o sábado, né? O ponto que eu queria trazer, baseado em tudo que você falou, para quem não sabe o que é o sábado, é muito interessante a gente dar um exemplo prático. Vamos lá. O Natal é bom, é gostoso. Todo mundo sabe. O Natal é bom. Por que o Natal é bom? Ele é uma boa referência. Porque assim, existe uma preparação, a ceia em família. E gente, o sábado é isso. Porque assim, a gente prepara a comida antes. A gente prepara a roupa antes. A gente vê ali, lendo Espírito e Profecia, que ela recomenda até os pratos serem diferentes no sábado. Porque a roupa tem que ser roupa específica para o sábado, a sua melhor roupa. Lá em casa tem a cadeira de Jesus. A Aline monta sempre a mesa na sexta-feira. Que fofo. Aí tem uma cadeira vazia. Se ela aprender lendo um livro, estarei pronta para o sábado. Lê esse livro aí que ela adora esse livrinho. Ela não deixa a roupa no varal. Se tiver sujo, ela tem guardado, fica nada pendurado, tudo arrumado. Tudo lindo. Né? A gente tá gravando hoje, é sexta, né? Quinta. Já arruma as coisas, a gente já... Qualquer coisa a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? E ela é uma referência pra mim lá em casa em relação a isso. Ela nem é uma bênção, né? Que linda. Seguro lá. Mas assim, é fantástico, né? Quando você se prepara pra receber algo. Faz sentido. Então é como se a gente vivesse um Natal por semana. É algo sensacional. É muito Gostei bom. do exemplo. Mas Até além, falando sobre comida também, a gente menciona, né, que a gente deveria fazer uma comida prática e simples. Exato. Pra não dedicar, tem que fazer um Entorpecer banquete. a Tem o seu mente. lugar, mas dá muito trabalho fazer um banquete. E também, como a Kelly falou, entorpece a mente você comer muito e você Tá não cansado consegue ali. se enriquecer espiritualmente. Tipo, Aham. desfrutar Não do processa, bem, né? daquilo que aprende. realmente importa no sábado, que é a parte espiritual. tem que ser uma ceia Engraçado simplificada. Leve. Leve. Muito bem, então o Senhor do sábado, né? Jesus se identifica como o Senhor do sábado, o dono do sábado. Ele estabelece como a gente deveria se relacionar com ele nesse dia, com os outros também. É um dia de cura, um dia de bênção. Pastor, dia de cura. Posso comentar? Pode, Renato. Um dia de cura. Por quê? A gente tem poucos minutos, mas vamos lá. Um dia de cura. Porque essa semana a gente tá falando sobre sábado. Uma coisa que eu aprendi muito legal com a Ângela Xavier. Ela fez um estudo lá e tudo mais, ela acompanhou um estudo e ela trouxe para a igreja. Ela fala sobre o P53, que são células regeneradoras. Todo dia ao pôr do sol, o nosso cérebro de forma natural, ao sol se põe, o nosso cérebro de forma natural libera substâncias, né, que são células regeneradoras. Sim. Tá? E ela fala que a ciência descobriu, estudando, os cientistas, que na sexta-feira, ao pôr do sol da sexta, isso libera dobrado, de forma dobrada, que é o P53.
Que louco. Lembra quando o sábado fala sobre o descanso? Então essas células, elas são liberadas em dobro no pôr do sol somente da sexta, para regenerar mais o nosso corpo. E aí ela fala, ó, vocês têm que dormir cedo. Aproveita para dormir tipo 9h30, 10 da noite. É o horário ideal pra gente dormir, porque ali é sempre próximo do momento que libera essas células regeneradoras no nosso cérebro, para restaurar o nosso corpo e a mente. É muito O legal. sábado feito exatamente para o homem, né? Total. Exato. Não Total. O homem pro o sábado. homem pro sábado. E como explicar isso, né? Tipo, a ciência que teve que descobrir que o negócio vem dobrado só na sexta. Por que nos outros dias vem uma quantidade X e por que só na sexta vem A gente dobrado entende aquilo? por quê. Restauração. Aí fica a dica lá, Descanso. vai ver esse material também, se aprofundar, estudar sobre isso, né? Mas uma coisa é certa, o sábado pertence a Deus, ele criou isso para ser uma bênção pra gente. Esse é o ponto importante né, em relação ao sábado. Caminhando pro final, gente. Agora acabou mesmo, é sério, hein? Vamos lá, considerações finais, rapidinho, qual o néctar da semana, qual o consenso que a gente chega aqui junto, começando pelo Edson, qual é as considerações finais e da tua experiência com Deus no sábado, que recado você queria dar pra nossa galera que tá ouvindo? Tá, gente, vamos lá. Eu gostaria que vocês comentassem também, mas eu peguei um ponto aqui muito forte na sexta-feira, porque ela fala quebrando barreira de superstição. E o que acontece? Quando os fariseus começam a encontrar muito com Jesus, eles jogam muitas barreiras ali, né? É a cura no sábado, Não são pode as isso, espigas, não pode isso. entendeu? Isso e aquilo. Então são muitas coisas que eles levantam. Só que Jesus, ele foi muito forte nos argumentos dele. Porque assim, além dele ensinar os fariseus, ele ensinou os discípulos e a nós até os dias de hoje. De que forma? Ele falando, eu sou o Senhor do sábado. Né? Eu poderia pegar várias coisas aqui, mas eu quis pegar essa parte, eu sou o Senhor do sábado. Então ali ele se posicionou como sendo Deus, o próprio criador do sábado. Né? E isso ele trouxe uma autoridade muito grande e naturalmente ele cumpriu o papel que ele precisava cumprir. Porque assim, surge naturalmente aquela pergunta, por que Jesus ele se identificou, ou por que havia essa necessidade dele se identificar como o Senhor do sábado? Vocês pararam para pensar sobre isso? Porque assim, por que Jesus ele se identificou como Senhor do sábado? Eu achei... Por quê? Eu fiquei impressionante porque é a mesma referência do mandamento, né? O mandamento descrito apresenta Deus como o Senhor. Isso. O Senhor. Lembra João 5, ele fala assim, eu sou. Todo mundo na hora entendeu. Na hora, eu sou, esse título é só de Deus, cara. Na hora, vamos apedrejar, esse cara tá louco, apedreja! Porque era uma blasfêmia falar que era Deus. Agora, Jesus quando ele vai explicar, né? Eu sou o Senhor do sábado. Todo mundo, oxe. Porque o sábado diz que Deus era o Senhor. Ele está se identificando como sendo Deus criador, cara. É muito forte isso. Choca com as crenças. Na hora que eles olham assim, ué? Então, ele é o criador. Ele é o Senhor de tudo. Jesus ele atribui a ele um título muito importante na Bíblia, porque o sábado, ele aponta para o Deus criador. Então, às vezes a gente olha assim, o Senhor do sábado. Cara, o Senhor do sábado é uma coisa muito séria. Uhum. Porque ele está dizendo, eu sou o Senhor da criação. Eu não só criei, eu estabeleci e mantenho tudo. E vocês acham que vocês cuidam daí, estão preocupados com isso? Eu que cuido da criação. E eu restauro quando eu quiser. Exato. Aliás, eu vim para restaurar a criação. Né? Exatamente. É por isso que eles usaram esse título, tipo, barreira de superstição. Porque barreira é algo que impede, é algo que dificulta, que torna Sim. difícil. E Jesus, ele se posicionou como Deus e o ensinamento dele quebrou essas barreiras, né? Tornando algo mais leve. Porque se você for ver os fariseus, era muito rígido aquele monte de lei, normas e coisas que eles E implantavam. o pior, que não estava no mandamento, né? Exatamente, é isso. Rapidez, Kelly, considerações finais. Vamos O lá. sábado não é para ser um peso, é para ser deleitoso, prazeroso, porque é uma bênção sem fim. Eu amo o sábado, é o meu melhor dia, o meu dia preferido assim, da semana. E pensando nisso, eu vou fazer referência pela série que tá super em alta aí, que é The Chosen, que fala um pouquinho disso, né? Mostra os fariseus, como eles tinham esses costumes e como Deus vai exatamente contra costumes que são crendices, não tão fundamentadas na Bíblia. Okay. E ali ele se dá um novo significado, dá uma nova lei no sentido de um novo jeito de ver o que estava sendo ensinado na Bíblia. Sim. E aí, quando a gente pensa em necessidades e crenças, muitas vezes a gente
acha que as nossas crenças, nossas crendices são o que a gente necessita. E na verdade a gente tem que olhar e descobrir com esse relacionamento com Deus o que Deus espera de nós, como que nós devemos guardar o sábado e manter esse sinal vivo entre nós, seres humanos, e o Deus que é o dono do sábado, né? Sensacional. Aproveita e faz oração aí, por favor, Edi. Vamos orar então, agradecer por esse momento. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor esteve aqui no meio de nós, nos impressionou sobre a lição e nos trouxe reflexões tão importantes sobre o sábado. Amém. Nos faz levar isso para a vida, fazendo-os pôr em prática tudo o que aprendemos aqui. Amém, Senhor. Esteja conosco no decorrer dessa semana e também com todos que estão assistindo esse podcast, que possam aplicar também em suas vidas. Amém. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Direlli. Valeu, Edson. Obrigado, Valeu. Kelly. Foi Obrigada, top pastor. demais, Foi hein? demais. E obrigado você que nos acompanhou até agora aí nesse bate-papo em torno da Bíblia, desse tema tão lindo, o sinal do sábado. Esperamos que você desfrute desse dia, aproveite, aprofunde seu relacionamento com Deus, cheio de significado, seguindo o que o próprio dono do sábado estabeleceu para você aproveitar nesse dia, sendo uma bênção para alguém, sendo um agente de misericórdia, levando liberdade ao cativo, levando a esperança que Jesus quer que você compartilhe nesse dia especial. Tá bom? Eu queria desafiar você a compartilhar esse conteúdo, não esquece de pesquisar nas redes sociais. Nos encontramos em breve aí, tá bom? No seu próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!